Espero que nosso estudo sobre as doutrinas básicas da fé cristã tenha te ajudado até aqui. Esta série foi desenvolvida para te ajudar a entender as verdades fundamentais que estão no coração do que os cristãos creem. E nesta sessão, vamos lidar com o que acontece após a vida na Terra. Veja que o tempo que passamos aqui neste mundo é apenas uma curta parte da nossa existência. Todos nós passaremos a eternidade em algum lugar, e é sábio adquirir um melhor entendimento de como será esta existência. Então, vamos começar. As pessoas sempre tiveram um interesse sincero no futuro. Existe uma crença universal e histórica na vida após a morte. Ritos religiosos e outras evidências ao redor do mundo revelam que as pessoas não acreditam que a morte seja o fim de tudo. Perguntas como: onde estão os mortos? Existe um paraíso? Existe um lugar de sofrimento? Como é este lugar de sofrimento? São feitas frequentemente. Vamos entender que o homem é um ser tricotômico, ou seja, é composto por 3 partes: corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23 nos ensina isto. A primeira parte é o ser material. As outras 2 não são materiais. Com o espírito, o homem é capaz de ter uma consciência da existência de Deus. Com uma alma, ele é capaz de ter uma consciência própria. Com um corpo, o homem é capaz de ser consciente sobre o mundo. De acordo com Hebreus 4:12, somente Deus pode separar a alma do espírito. Agora, no momento da morte, a alma e o espírito deixam o corpo, que é colocado na cova. No caso dos crentes, dizemos que o corpo está dormindo, como foi o caso de Estevão em Atos capítulo 7, versículos 59 e 60 e o capítulo 8, versículo 2. Por enquanto, o corpo de quem não é salvo é descrito como morto. Por outro lado, a alma e o espírito nunca dormem. 2 Coríntios capítulo 5 e Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23, nos informam que se a pessoa que morreu era salva, a alma e o espírito vão para um lugar de alegria, conhecido como céu. Mas, se a pessoa que morreu não era salva, o espírito e a alma desta pessoa vão para um lugar de tristeza e sofrimento, conhecido como inferno. Além disso, em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, Jesus ensinou claramente que aqueles que morreram estão conscientes. Portanto, a morte não é o sono da alma. A palavra usada para descrever a morte em Cristo significa descanso. Não significa inconsciente. O corpo pode morrer, mas a alma e o espírito estão completamente acordados e nunca morrerão. Morte na Bíblia sempre significa separação. A morte física é a separação da alma e do espírito do corpo. Morte espiritual é separação de Deus. Para colocar de uma outra maneira, temos que entender que não somos um corpo que possui uma alma e um espírito, mas somos uma alma e um espírito que possuem um corpo. Morte simplesmente significa que eu deixei meu corpo. Ressurreição para o crente. Agora que entendemos que a alma e o espírito deixam o corpo no momento da morte, alguém pode se perguntar se estaremos sem um corpo pelo restante da eternidade. A resposta é não. A Bíblia fala muito sobre a ressurreição do corpo. Em ocasiões diferentes, algumas pessoas foram ressuscitadas na Bíblia. Foram demonstrações miraculosas do poder de Deus sobre a morte. Mas, como eventualmente morreram de novo, não foram corporalmente ressuscitados, mas apenas trazidos de volta à vida. Lázaro é um bom exemplo disto, conforme está registrado em João capítulo 11, versículos de 39 a 44. O primeiro exemplo de ressurreição corporal é Jesus Cristo. Cristo é o primeiro fruto dentre os mortos. 1 Coríntios 15, 20 diz:
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. As primícias em ressuscitar Cristo dentre os mortos foi a promessa de Deus de que a colheita inteira ocorreria mais tarde. O corpo de Cristo, a verdadeira igreja, terá sua própria ressurreição corporal. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Isto está em 1 Tessalonicenses 4,16. Esta é a ressurreição dos corpos de todos que morreram em Cristo. São unidos com sua alma e seu espírito e serão arrebatados ao céu para serem a noiva de Jesus Cristo. Isto é chamado de arrebatamento da igreja. Vamos ver mais sobre isso. Mais de 500 pessoas testemunharam as aparições de Cristo após a sua ressurreição corporal. Seus testemunhos oculares contradizem as negações feitas por aqueles que não acreditam. Na maioria dos tribunais, o maior número de testemunhas oculares exigidos é de 7. O Novo Testamento contém registros de testemunhos documentados daqueles que viram Jesus pessoalmente. Mais de 500 o viram em seu corpo ressurreto. Outros que o viram testemunharam que ele estava vivo. Falaram com ele, comeram com ele e tiveram um tempo de comunhão, pois ele esteve com eles várias vezes após voltar em corpo da brutal crucificação e de ter passado 3 dias em um túmulo guardado pelos soldados. Além de tudo isto, há muitas evidências claras que Jesus Cristo, de fato, ressuscitou dentre os mortos. Os 27 livros do Novo Testamento e a Igreja são os efeitos causados pelo Cristo ressurreto. A Igreja se iniciou imediatamente quando os apóstolos começaram a pregar em Jerusalém, onde ele havia sido crucificado e sepultado. 3.000 pessoas foram salvas em um único dia. Eles foram a todos os lugares contando que Jesus estava vivo. Acredita em mim, se não fosse verdade, aqueles que se opunham a Jesus teriam produzido um corpo, pois calaria tudo o que a igreja primitiva pregava. O fato é que no 3º dia após a sua crucificação, ele ressuscitou corporalmente do seu túmulo. Ele está vivo, e porque ele vive, nós viveremos também. Antes de continuarmos, vamos tirar um tempo para considerarmos algumas verdades sobre o céu, o lugar de habitação de Deus e do seu povo. A Escritura ensina claramente que existe um lugar chamado céu, preparado para todo aquele que conhece e ama nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra céu é usada na Bíblia de 3 maneiras diferentes. Em primeiro lugar, a região onde ficam as nuvens é chamada de céu em Gênesis 1:8. Então, a área onde se localizam as estrelas é conhecida como céu, conforme registrado em Gênesis 1:17. Finalmente, a palavra é usada para descrever o lugar da habitação de Deus. Paulo chama este lugar de o terceiro céu e paraíso em 2 Coríntios 12, versos de 2 a 4. O céu é sempre mencionado como sendo um lugar para cima. Em Isaías 14, 13 e 14, Satanás disse: "Subirei ao céu." Sabemos que nosso Senhor está no céu hoje. Após ter ressuscitado dentre os mortos, ele ascendeu num corpo de carne e osso. Vemos referência a isto em Lucas capítulo 24, versículos 38, 39 e 51. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22. E Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Além disso, existe um grande número de crentes no céu, pois quando o verdadeiro cristão morre, 2 Coríntios 5:8, nos fala em deixar este corpo para habitar com o Senhor. Estes crentes estão se alegrando na presença de Cristo, que, segundo Paulo, em Filipenses 1:23, diz ser muito melhor. Como é o céu? É um lugar que Deus preparou para todos que chegam a ele. Se o Criador do universo preparou este lugar, deve ser algo maravilhoso.
os escritores das Escrituras não conseguiam encontrar palavras para o descreverem. Em Apocalipse, capítulo 21, versículos de 10 a 27, João tenta descrever as fundações, parede, portões e as ruas desta cidade celestial. Ao lermos Apocalipse 21:4, ficamos sabendo que não haverá doença, tristeza, lágrimas, dor, nem morte naquele lugar justo. O que sabemos é que depois da lamentação e do sofrimento causados pelas dores da vida neste mundo amaldiçoado pelo pecado, finalmente chegaremos ao nosso lar. Mas o melhor de tudo é que o Senhor Jesus Cristo estará lá, e Ele será a alegria suprema do coração de cada crente. O que a Bíblia diz sobre o inferno? Vamos tirar um momento para considerar o estado eternal daqueles que não são crentes em Cristo, os perdidos. Como já vimos, o espírito e alma de um descrente vão para o inferno no momento da morte. O inferno é um lugar de punição consciente. A alma no inferno é descrita como uma pessoa, tendo olhos, ouvidos, dedos, uma língua e memória. Existe um conhecimento completo das condições do inferno. Lucas, capítulo 16, de 23 a 25, descreve o inferno para nós. Note que esta passagem não é um registro de uma parábola, pois as parábolas não incluem os nomes das pessoas. Este é um evento real. A Bíblia fala de outro lugar de tormento no julgamento final de toda a humanidade. É chamado de o Lago de Fogo. No julgamento do grande trono branco, as almas no inferno serão unidas com seus corpos, que serão ressuscitados dos seus túmulos. Cristo então pronunciará a sentença final de julgamento sobre os pecadores mortos, e eles serão lançados no lago de fogo, o lugar eterno dos perdidos. Apocalipse 20, versos de 11 a 15, se refere a isto. Portanto, o inferno pode ser comparado com uma prisão local, onde um prisioneiro aguarda provisoriamente a sua sentença. São retirados da prisão para aparecerem diante do juiz, para a sua sentença final. Apocalipse 20, de 9 a 15, descreve o julgamento de Satanás diante do grande trono branco. Descreve o julgamento também de todos que rejeitaram a Cristo e seguiram a Satanás. O lago de fogo pode ser comparado com uma penitenciária, para a qual os condenados são levados para cumprirem sua sentença eterna. Ao descrever o inferno em Marcos 9, 43 a 48, nosso Senhor fala de um verme que não morre e de um fogo que nunca se apaga. É um lugar de punição consciente. É um lugar de fogo literal. É punição do pecado eternamente. No livro de Apocalipse 14:11, a frase "para todos sempre" é usada para descrever a miséria do perdido. Talvez, como muitos outros, você esteja se perguntando como um Deus de amor pode permitir pessoas irem para o inferno. Responderíamos esta pergunta da seguinte forma. Primeiro, Deus não quer que os homens se percam. Tanto o céu como o inferno são escolhas pessoais que cada um faz enquanto está aqui, no planeta Terra. Romanos 5, 6 a 8, nos informa que Deus providenciou a salvação do homem através da obra do seu Filho na cruz do Calvário. Se pessoas rejeitam o Salvador, vão para o inferno por sua própria escolha. Alguém disse que Deus ama tanto os pecadores que se eles escolherem ir para o inferno, Ele os deixará ir. Lembre que todos eles vão por sua própria escolha. Segundo, 1 João 4, 8 nos ensina que Deus é um Deus de amor. Mas 1 de Pedro, capítulo 1, 16, explica que Ele também é santo. Ele tem que punir o pecado. Se Ele permitisse que o pecado entrasse no céu, destruiria tudo o que Deus tem feito para a redenção do homem. Satanás tomou a sua decisão no jardim do Éden.
O homem faz a sua escolha durante a sua vida. Na morte, o destino do homem foi determinado. Não existe nenhum purgatório, nem um lugar intermediário. A Bíblia ensina claramente que existem apenas 2 lugares, conforme encontramos em Mateus 25:46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Terceiro, os homens não hesitam em colocar pessoas doentes em hospitais, criminosos na prisão, nem corpos em cemitérios. Isto não indica uma falta de amor por parte deles. E o pecador que nunca ouviu o Evangelho? Assim como o restante da humanidade, pecadores são perdidos. Somente Cristo os pode salvar. Romanos 1:20 e Salmo 19:1 explicam que eles podem saber que existe um Deus através das obras da sua criação. Romanos 2:15 nos deixa saber que também podem saber que existe um Deus através das suas próprias consciências. Se viverem conforme a luz que eles possuem, Deus lhes dará mais luz, como foi o caso de Cornélio em Atos capítulo 10. Eventos futuros. Eu quero usar o restante do nosso tempo nesta lição para olharmos o que a Bíblia tem a dizer sobre eventos futuros. Todo estudante da Bíblia fica muito entusiasmado em ler sobre eventos que ainda estão por acontecer no futuro. Somente na Bíblia encontramos descritos eventos futuros. Vamos olhar alguns destes eventos na ordem em que eles estarão acontecendo. O próximo evento a acontecer no calendário de Deus é a vinda de Cristo para levar o seu povo para o seu lar no céu. Este evento, conhecido como o arrebatamento da igreja, é descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 13 a 18. Cristo descerá do céu, a trombeta soará e os corpos dos crentes que já morreram serão ressuscitados. Então, os crentes vivos se juntarão a eles para encontrar o Senhor nos ares. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, versos de 51 a 58, o arrebatamento acontecerá num piscar de olhos. Esta passagem das Escrituras nos dá um relato passo a passo deste evento. Leia esta passagem cuidadosamente, porque este texto está falando de você, se hoje você conhece ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Quem sabe seja hoje. Note os seguintes fatos sobre a vinda de Cristo. Conforme nos ensina Mateus 25:13, pode acontecer a qualquer momento. 1 Coríntios 15:23 nos informa que somente aqueles que foram salvos de verdade participarão. 1 Coríntios 15:51 explica que nem todos os crentes morrerão, mas ensina que todos serão transformados. 1 de João 3, de 2 a 7, e Romanos 8, de 16 a 25, nos mostram que seremos como Cristo. Seguindo o arrebatamento, o mundo será jogado em um período de 7 anos conhecido como a tribulação. Mateus 24, de 5 a 31, e grande parte do livro de Apocalipse cobrem este período de tempo na Terra. Durante esse tempo, a Terra experimentará um período de grande lamentação e sofrimento. E o povo judeu retornará à terra da Palestina, sem poder acreditar no que está acontecendo. Um grande e mau governador, conhecido como Anticristo, surgirá. Anticristo significa aquele que é contra Cristo. Nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, o Anticristo convencerá os judeus que ele é amigo deles e, aparentemente, vai trabalhar em prol de sua proteção. Na metade dos 7 anos, ele retornará aos judeus e revelará quem ele é realmente. Ele exigirá adoração do povo e trairá Israel. Então, grande perseguição e batalhas, tais como nunca visto na história, acontecerão, culminando na Batalha do Armagedon.
será um tempo de enorme sofrimento. A não ser que os dias sejam encurtados, nenhuma vida sobreviverá. Entretanto, Deus preservará o povo judeu que tiverem sido fiéis a Ele. Encontramos referência a isto em muitas passagens, incluindo Malaquias 4, de 1 a 3. Ao final do período da tribulação, o Senhor Jesus Cristo, juntamente com aqueles que foram arrebatados, retornarão com Ele à terra com grande poder e glória, e reinarão com Ele. Ele destruirá seus inimigos, incluindo o anticristo, e julgará as nações que perseguiram os judeus. Em Apocalipse 20, de 1 a 3, lemos que Satanás será amarrado e lançado no abismo por 1000 anos. Em Isaías capítulo 32, versículo 1, capítulo 35, versículos de 1 a 7 e capítulo 65, versículos de 17 a 25, a Bíblia ensina que quando sua obra de julgamento estiver concluída, Cristo estabelecerá seu reino na terra. Jerusalém será a capital. Ele reinará sobre a terra por 1000 anos. Este período é conhecido como milênio. Será uma era de paz e alegria. Lemos que a natureza será completamente diferente, pois o leão se deitará com a ovelha. O deserto florescerá como uma rosa. Os homens alcançarão idades muito avançadas. Será um tempo de grande prosperidade. Não haverá guerras. Apesar de que o pecado ainda não estará inteiramente ausente, será punido imediatamente quando ocorrer. Em Apocalipse, capítulo 20, versículos de 11 a 15, temos o registro do julgamento do grande trono branco. Ao final dos 1000 anos do reinado de Cristo, o julgamento do grande trono branco acontecerá. Este é o julgamento dos maus que morreram. Nenhum salvo será julgado. Os túmulos devolverão os corpos, e Hades, ou o inferno, devolverá as almas. Estarão diante de Cristo para serem julgados. Os livros serão abertos, e todas as suas obras serão julgadas. E por fim, por seus nomes não estarem no livro da vida do Cordeiro, serão julgados culpados e sentenciados ao lago de fogo para sofrerem punição consciente e eterna. Em Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 8, encontramos a cena final do futuro, que é o estado eternal. A terra, como a conhecemos hoje, será destruída pelo fogo. O tempo, como conhecemos, cessará. Todos os verdadeiros crentes estarão vivendo em alegria sem fim no céu. Todos que recusaram o Salvador estarão sofrendo na escuridão das trevas para sempre. A pergunta final que cada um de nós tem que encarar ao chegarmos no final desta lição é: onde passaremos a eternidade? Será na eternidade com os remidos que depositaram sua fé em Jesus para receberem o perdão dos seus pecados? Ou será no lugar de tormento eterno preparado para aqueles que têm rejeitado a Jesus? Se você não tem certeza sobre onde passará a eternidade, ou se você sabe que será no inferno e você quer mudar isto, lhe convidamos a visitar nosso BBN Chat. Lá você poderá conversar com alguém sobre como confiar em Cristo como seu Salvador, sendo perdoado dos pecados e assegurando um lugar no céu para toda a eternidade. Lembre que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Uma vez que a igreja tiver sido retirada, você estará sujeito ao julgamento de Deus. Se pudermos ajudá-lo, visite nosso chat agora. Eu espero que você tenha um maior entendimento do que a Bíblia ensina sobre os eventos finais do futuro. Obviamente, esta foi uma visão geral de um tópico extenso e bem detalhado nas Escrituras.